Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, família Agindo Deus, bom dia, muita paz, saúde, alegria, prosperidade para você e para toda a sua família. Iniciando mais uma semana de fé e milagres, a Jornada da Fé pelo rádio. Sejam todos bem-vindos ao Agir de Deus dessa semana sensacional. Cremos no Agir de Deus, cremos que Deus está no controle de tudo e cremos que Deus tem o melhor para todos nós. Daqui a pouquinho, a palavra da fé e logo após a oração por todos vocês. Mas antes, quero convidar você para todos os domingos, às 9h30 da manhã. Nós estamos no presencial aqui em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada franca, venha com a sua família e você será poderosamente abençoado em nome de Jesus. E lembrando também, gente, permitindo Deus, dia 5 de junho, estaremos em Guaratuba, litoral do Paraná, às 3 horas da tarde. Hotel Pousada Porto da Lua, Rua Rodrigues Alves, número 98, Praia Central de Guaratuba. Esteja com a sua família numa tarde do Agir de Deus. No nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Você tem essas informações ali na bio, na descrição. Tá certo, gente? Vamos então para a palavra do dia. Essa semana eu quero conversar com vocês sobre uma pessoa que fez diferença, que fez muita diferença, e vamos aprender com ele durante toda esta semana, de segunda a sexta-feira. E eu quero começar com a seguinte pergunta: você tem acreditado em Deus? Você tem obedecido à palavra de Deus? E você tem buscado ser um exemplo para os seus irmãos em Cristo? Em Filipenses capítulo 3, verso 17, Paulo afirma: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. E para Tito, o apóstolo Paulo ensinou o seguinte: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Gente, eu quero destacar durante essa semana a postura de um homem de Deus chamado Caleb. Caleb foi um homem fiel a Deus. Caleb, ele guardava os mandamentos, as promessas divinas, e Caleb também fora muito leal a Moisés. Tinha um caráter e uma personalidade marcantes. Todas as suas características e também a sua perseverança em seguir ao Senhor tornaram então Caleb um homem vitorioso, muito vitorioso. Interessante que Deus havia prometido para Caleb que ele receberia a sua bênção, ele receberia ali a sua parte na promessa de Deus. E no momento certo, Caleb então ele soube reivindicar de Josué, que até então era o líder dele na ocasião, a promessa de Deus para a sua vida. Já se havia passado praticamente 45 anos desde que Deus anunciara que Caleb tomaria posse da terra prometida. O que aprendemos com isso, nessa nossa introdução aqui? Que Deus, como Criador, ele cumpre as suas promessas, independente do tempo que tenha se passado desde a promessa ou a revelação daquela palavra para a sua vida. Então, o Senhor, Deus, prometeu algo para a sua vida? Essa é uma pergunta que eu faço a você que está me ouvindo. Você está debaixo de uma promessa de Deus? Então eu te digo uma coisa: aguarde, a bênção chegará. A bênção está chegando, mas fique atento. Fique atento, porque para alcançar a vitória será necessário conquistá-la. Foi assim que ocorreu, ou que aconteceu na vida de Caleb. Sabe o que fez a diferença na vida deste homem chamado Caleb? A perseverança. A perseverança. Tem muitas pessoas
que estão debaixo de uma promessa de Deus, tem algo para acontecer na vida dela, mas ela não é perseverante, ou seja, ela desiste fácil. Gente, sempre houve e sempre haverá obstáculos à nossa frente para alcançar uma promessa, para alcançar uma bênção. Não é porque Deus falou que vai fazer que a coisa acontece de um dia para o outro. Tem que ter a perseverança. Salomão, ele afirmou em Provérbios 25:15 o seguinte, que a paciência, olha só, que a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Então eu creio que essa semana, como hoje a gente está começando a semana aqui pelo rádio, eu creio que essa semana Deus vai falar muito conosco baseado na história então desse homem de Deus, o Caleb. Vamos compartilhar aqui palavras que Deus vai nos dar essa graça, capacidade para falar aqui, e você aí do outro lado será impactado pelo poder de Deus. Então vamos nessa jornada da fé, com certeza, com muita perseverança, vamos ter uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, nós vemos então a história de muitos homens, de muitas mulheres que demonstraram fé e temor a Deus e chamaram a atenção dele, atraindo o seu rico favor. E Caleb foi um deles. Caleb foi um deles que chamou a atenção de Deus. E é interessante que no Antigo Testamento há algumas informações a respeito desse perseverante homem. Então a gente vai expor aqui o seguinte, no livro de Números, nós percebemos aqui quando no capítulo 13, precisamente, quando a gente percebe ali quando Deus fala com Moisés, que era o líder dessa turma toda, e a Bíblia fala que Deus fala para Moisés, escolha 12 homens, cada um líder da tribo de Israel, 12 das tribos, e entre esses 12 estava ali Josué e Caleb. E interessante que é possível perceber que Caleb realmente ele pode, e é um modelo, vamos assim dizer, de um cristão que nós devemos seguir nos dias de hoje. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, nos 12 havia ali o Josué e Caleb. Então Caleb, ele era filho de Jefoné e ele pertencia à tribo de Judá, da qual Jesus Cristo descenderia. O nome Caleb significa coração ou homem de faro. E de fato, ele foi um homem cujo coração era temente ao Senhor Deus, que tinha uma percepção aguçada e enxergava longe tantas oportunidades que Deus lhe estava dando, como também as artimanhas do inimigo. É interessante essa colocação aqui da vida de Caleb. Olha que interessante. Ele tinha então percepção aguçada e enxergava longe, tanto as oportunidades que Deus lhe dava, quanto as artimanhas do inimigo. Isso é importante para mim, isso é importante para você. Você tem enxergado as oportunidades que Deus tem te dado nos dias atuais? Você está conseguindo enxergar com os olhos da fé as possibilidades, as oportunidades? É isso mesmo. Mas Caleb também ele tinha essa visão de observar as artimanhas do inimigo. Por quê? Porque da mesma forma que o nosso Deus tem promessas para nós e temos que andar na fé, nessas promessas e crer no tempo de Deus vai acontecer, então temos que ter essa visão de águia, essa visão de longa distância das bênçãos que Deus tem para nós, mas também a gente tem que estar atento, atento com relação às artimanhas do inimigo para tentar atrapalhar os projetos de Deus na nossa vida. Então Caleb, ele tinha também um espírito esperançoso, vitorioso. Caleb estava sempre disposto a vencer todas as barreiras, as batalhas para conquistar a terra prometida pelo que Deus deu ao seu povo. Interessante então que Caleb, como eu já disse, ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés a Canaã para examiná-la. Ele e Josué, quer dizer, Caleb e Josué, foram os únicos a voltarem com as boas notícias para Moisés e justamente para animar os israelitas
a confiarem no Deus que os tirou do Egito com mão forte, que os guiara até ali e que era poderoso para lhes dar a vitória sobre os cananitas. Por causa disso, Deus então prometeu que aqueles 2 homens seriam os únicos daquela geração a entrarem na terra prometida. Está escrito em Números capítulo 13, do 1 ao 30, narra todo esse resumo que eu fiz agora para você. Interessante, muito interessante que Caleb, aos 85 anos, ele se via forte como no dia em que Deus lhe fizera a promessa. Continuava disposto a lutar contra os gigantes, os filhos de Anak, que viviam em Hebron, porque continuava crendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso era com ele e lhe daria a vitória sobre os seus inimigos. Por isso que Caleb, então, ele chegou até Josué, que era o seu líder na ocasião, o novo líder de Israel, e Caleb foi justamente pedir ali a permissão para ele tomar posse, então, da sua herança, daquilo que Deus o havia prometido. Se você ler aqui no livro de Josué, você vai perceber em Josué 14, do verso 6 ao 15, vai narrar tudo que eu vou tentar falar com você durante essa semana para instigar a tua fé, para encorajar a sua fé a ver com os olhos da fé as promessas que Deus tem dado a você e que será concretizada. Algumas serão concretizadas hoje na sua vida, outras amanhã, outras a semana que vem. O importante é você ter a perseverança e obedecer à direção de Deus. Então Caleb, outra característica importante desse homem de Deus, que ele era ousado e determinado. Você que está me ouvindo, você se considera uma pessoa ousada para as coisas boas? Uma pessoa determinada? Interessante que Caleb, mesmo aos seus 85 anos de idade, depois de participar de várias batalhas pela conquista de Canaã, ele dirigiu-se a Josué para reivindicar a promessa que Deus tinha feito para a sua vida. Isso nos mostra que as promessas do Senhor jamais devem ser esquecidas, que devemos perseverar em seguir ao Senhor, em obedecer-lhe, pois Ele mesmo vai se encarregar de fortalecer-nos, de dar-nos estratégias para conquistarmos o que Ele nos prometeu para a glória do Seu nome. Olha só o que diz o Salmo 92, do 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. É muito interessante isso aqui, porque você não pode se deixar abater pelos problemas da vida. Você deve confiar nas promessas do Senhor, crer, tomar posse pela fé e ir à batalha sem medo, porque o Senhor será por nós. A vitória vai chegar com certeza no tempo de Deus. Hoje estamos apenas iniciando essa jornada de fé para uma semana de muita bênção, estudando aqui o personagem bíblico Caleb, e vamos aprender muitas coisas durante essa semana. Portanto, não perca nenhum programa sequer de segunda a sexta-feira neste horário aqui com a gente. E se você me ouve pelo canal do YouTube, você perdeu pela rádio, no nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, é colocado aqui as nossas ministrações, como também no Spotify, o nosso podcast, tá bom, gente? Vamos orar então? Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio mais uma semana, mais uma jornada de fé e milagres. Pedimos ao Pai que a bênção que o Senhor deu a Caleb, o Senhor possa dar a nós também, e que possamos ser perseverantes, determinados, corajosos. Ó Deus, tira do nosso meio, Senhor, tudo que é mal, tudo que é do inimigo, que o Senhor esteja repreendendo agora em nome de Jesus. Nós repreendemos e pedimos que o Senhor arranque todo o mal, e que dentro de nós haja um espírito de fortaleza, o Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todos os ouvintes. Abençoa o nosso ouvinte, esta família querida, aqueles que começam comigo uma jornada de fé e uma campanha, um propósito. Abençoa os casais, jovens, crianças, adolescentes, a família querida. Abençoa os agentes de Deus, abençoa aqueles que têm abençoado o nosso ministério, plantando a sua semente de fé. Que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.